Muito bem, queridos, nós estamos então no nosso último culto, desse ano, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 17, vamos ler do versículo 21 até o versículo de número 26, nós vamos estar lendo. Nós estamos estudando em cima desse capítulo 17, que tem como tema principal a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Falamos que esse texto ele está dividido basicamente em três partes. Nós vemos então que a primeira parte vai do versículo 1 até o 5, onde Jesus ele vai estar orando por si mesmo e diz ao Pai que ele concluiu sua obra aqui na terra. A segunda parte vai do versículo 6 a 19, onde Jesus ora pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e os santifique. E a terceira parte vai do versículo 20 a 26, e Jesus ora pela igreja inteira, para que possamos ser unidos nele e um dia participarmos de sua glória. A gente percebe então que Jesus, aqui dentro desse contexto, ele se concentra a sua oração no eterno propósito do Pai, na vida dos discípulos, na sua relação com eles, e todas as petições que Jesus faz aqui dentro desse texto não está relacionadas por bênçãos espirituais e celestiais. A gente vê claramente que o Senhor não pede riquezas, Jesus não pede honra, Jesus não pede influência política para os discípulos no mundo, para os seus discípulos, mas o pedido dele se resume a pedir ao Pai que guarde do mal, que os separe do mundo, que os qualifique para a missão e os traga salvo para o céu. Esse é então a divisão que existe dentro desse capítulo 17. E nós então começamos a trabalhar a mensagem em cima do conteúdo dessa oração sacerdotal. Nós já falamos sobre a salvação, nós falamos sobre a segurança de salvação, falamos acerca da santidade, e hoje nós queremos falar sobre a importância da unidade na igreja. E conciliou hoje, que nós estamos participando do nosso último culto, que Deus viesse realmente ministrar ao nosso coração esse último conteúdo e a importância dele, a unidade da igreja. Nós fomos chamados para sermos um no Senhor e nós precisamos então compreender essas verdades, acima de tudo, colocar em prática isso no nosso dia a dia. Então, dito isto, convido a você, então, a ler comigo esse texto de João 17, a partir do versículo 21, que fala assim, irmãos. Vamos ler. Fala assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, para que o Senhor possa realmente ministrar, abençoar, Senhor, as nossas vidas, e nos ajudar a compreender e a entender tudo isso que o Senhor realmente tem ministrado, Pai, ao nosso coração. Por isso que o Teu Santo Espírito, Pai, possa falar conosco a partir de agora. Que Ele possa nos dar toda a compreensão e entendimento acerca do que vai ser falado. E que, acima de tudo, nós possamos, ó Pai, colocar em prática todas essas verdades. Assim como fala na carta de Tiago, que nós não viemos apenas ser conhecedores da Tua palavra, mas que nós possamos, ó Pai, praticá-la e vivê-la
no nosso dia a dia. Por isso eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos trabalhar hoje acerca da importância da unidade da igreja. Então que você fique aí com o texto aberto, para que nós possamos estar meditando junto em cima desse texto. Muito bem, queridos. Quão doloroso tem sido o fato de que divisões, contendas, desavenças na igreja têm provocado escândalos diante do mundo e enfraquecido a igreja de Cristo. Não raro, muitos cristãos têm empregado sua energia contendendo um contra os outros, em vez de lutarem contra o pecado e o diabo. William Barclay, ele declara: as igrejas que se competem entre si não podem evangelizar o mundo. E nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. O porquê que igrejas que ficam competindo uma com as outras, irmãos que ficam lutando entre si, por que elas não podem evangelizar o mundo? Qual é o efeito, né? Qual é a consequência de nós vivermos uma vida fora da unidade que Deus realmente orienta pela sua palavra? E nós vamos ver a consequência disso. A unidade sobre a qual Jesus aqui está falando não é externa, não é a unidade de organização, não é a unidade denominacional. E Jesus também não está falando sobre ecumenismo, a ideia de unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide, mas o amor une. E de fato isso é uma falácia, porque nós percebemos claramente que na palavra não há unidade fora da verdade da palavra de Deus. Não existe, não tem possibilidade. Não existe a possibilidade de todas as religiões se unirem e acharmos que de fato é isso que realmente o Senhor deseja e quer. Achar que é isso que vai promover a unidade. Segundo o texto de Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6, ali Paulo ele deixa bem claro que se não houver unidade, principalmente dentro das Escrituras, dentro daquilo que a palavra de Deus fala, principalmente com relação àqueles que querem vivenciar essa unidade, se não tiver como base aquilo que as Escrituras falam e a vivência disso que está sendo ensinado, não é possível viver a unidade dentro da perspectiva de Deus. É interessante que nessa mesma linha de pensamento, William Hendricks, ele fala que Jesus não está pedindo que algum dia todas as denominações se tornem uma única e grande denominação. Até porque, no contexto de Jesus, não havia denominações. E nós precisamos entender isso. Jesus, então, baseado nisso, ele está pedindo que os discípulos sejam constantemente um na posição deles contra o mundo. Em outras palavras, que permaneçam sempre unidos em amor e na defesa da verdade. É isso que o Senhor deseja, que a igreja seja unissa, que a igreja realmente viva uma vida de relação de amor um com os outros e que a igreja lute para preservar a verdade, irmãos. É isso que Ele quer, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com relação à prática da desunião. Temos que tomar cuidado como cristão que nós não devemos de nenhuma forma promover ação que divide a igreja, que cria barreira entre irmãos. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. E é interessante que Thomas Brooks, ele fala uma coisa interessante aqui. Ele afirma que a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir, outra é contrário à natureza e é abominável. Então perceba que, de acordo com Thomas Brooks, ele deixa bem claro, Jesus ele havia afirmado que nós devíamos tomar muito cuidado com os falsos mestres, porque eles viriam disfarçados como ovelhas,
Mas Jesus fala que eles são lobos o quê? Arrebatadores. Então, partindo a ação da desunião dessas pessoas, segundo ele, isso aqui é normal. Mas isso não pode partir do cristão. O cristão jamais deve realmente estar trabalhando, ou estar apoiando, ou estar de alguma forma ou outra vivenciando essa ação de se dividir, de lutar um com os outros. Isso ele fala que não deve ser a conduta de um cristão. Ovelha não deve afligir outras ovelhas, porque isso é contrário à natureza. Deus não nos chamou para sermos ovelhas, para ficar lutando e pelejando com outras ovelhas. Deus nos chamou para sermos um nele. E nós precisamos entender isso. Então, quais são as razões para que a igreja busque a unidade? Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui no versículo de número 11, versículo 20, 21 e 22, a gente vai perceber que a razão pelo qual a igreja deve buscar unidade é porque Jesus pediu isso ao Pai. E isso aqui é muito importante, irmãos. Todas as vezes que nós ouvimos o Senhor Jesus falar, nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos, porque é o próprio Deus encarnado falando comigo e com você. Então nós temos que estar atentos, porque veja só, vamos ler, no versículo de número 11, do capítulo 17, veja que isso aqui é uma petição de Jesus, né? Então veja que a ação da unidade, isso aqui não é obra criada pela igreja, não é obra criada pelo homem, mas é uma ação única, exclusiva da parte de Deus, é a vontade dele. Então 17, versículo 11 fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles o quê? Sejam um, como nós. Então ele está orando para que nós sejamos um, que a gente mantenha unidade. É isso que ele está falando. No versículo de número 20, 21 e 22, olha o que ele vai falar. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Um, né? Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam o quê? Um, irmãos, como nós o somos. Então perceba aqui que na oração sacerdotal, Jesus pede isso ao Pai. Ele pede para que a igreja seja um nele, seja um entre os irmãos. Então a unidade é algo importante, porque Jesus orou ao Pai pedindo isso. E isso é algo relevante, irmãos, para nós. Isso é algo que tem que fazer e você pensarmos acerca disso. De que Deus não chamou a sua igreja para ficar brigando uma com a outra. Não nos colocou como ovelhas, como filhos de Deus, para ficar pelejando um com os outros. Mas que nós devíamos lutar para preservar a unidade, a comunhão da igreja. Por isso que Jesus, ele deixa bem claro no contexto bíblico, que ele só tem o quê? Uma igreja, cujo cabeça é ele mesmo. Ele só tem um rebanho, cujo pastor é ele mesmo. Ele só tem uma noiva, cujo noivo é ele mesmo. É um, para que sejamos um nele. Então veja claramente que a unidade da igreja é o desejo expresso de Jesus, o alvo da sua oração. Expressa a vontade do quê? Do Pai. Por isso que lá em Hebreus, irmãos, capítulo 1, olha o que ele fala aqui, ó. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Veja o porquê que é importante nós ouvirmos a Jesus. Ele está falando aqui, ó, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus, outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou o quê? Pelo Filho. É Deus falando por meio de Cristo, por isso que nós temos que ouvi-lo. E aí fala, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o Deus Criador, irmãos.
Ele é o próprio Deus encarnado. Então nós precisamos ouvir a Ele. E o interessante, né? Por que nós temos que ouvir ao Senhor? Além desse texto estar afirmando que Ele realmente fala, Deus tem falado por meio dEle. Ele é o próprio Deus encarnado. Lá em João 4:34, olha só o que vai falar. 4:34 fala assim: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. Por que você deve ouvir Jesus? Porque Ele cumpre a vontade do Pai. A vontade dEle é satisfazer a vontade do Pai. O desejo dEle é fazer a vontade do Pai. Então, se você ouve a Ele, você está ouvindo a vontade de Deus. Você está ouvindo o próprio Deus falando com você. Aí lá no capítulo 5, versículo 30, também fala isso aqui. Fala assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Fazer a vontade do Pai. Ele sempre trabalhou nessa perspectiva, por isso que, baseado nisso, irmãos, nós sabemos que quando Jesus fala, é o próprio Deus falando comigo e com você. E se Ele pediu isso aqui na oração sacerdotal, para que a gente fôssemos um nele, então nós temos que preservar e lutar para vivermos isso. Nós não podemos, irmãos, ficar lutando para promover desunião dentro da igreja, quebra de relacionamento na igreja. Nós somos um no Senhor. Nós somos um com o nosso irmão. Nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo rebanho, da mesma igreja. Somos a noiva desse cordeiro e temos que lutar por isso. Em segundo lugar, veja outra razão pela qual a igreja deve buscar a unidade. Por causa da nossa origem espiritual, irmãos. Veja aí, versículo de número 21, volta lá para o capítulo 17, versículo 21. Fala assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é a comparação que Jesus está fazendo aqui, irmãos, acerca da unidade? O que ele está falando aqui? Ele está falando que se nós somos filhos de Deus e membros de sua família, nós não podemos viver em desunião, irmãos. Não há desarmonia entre o pai e o filho. Nunca houve tensão, nem conflito entre a vontade do pai e a vontade do filho. E é lógico que se nós nascemos de Deus, se nós nascemos do Espírito, se somos co-participantes da natureza divina, e se Jesus é o nosso Senhor, não podemos viver brigando um com os outros. Não estamos disputando um com os outros. Nós somos o quê? Irmãos, filhos do mesmo Pai. A nossa origem espiritual nos compele o quê? A buscar, irmãos, a unidade e não a desunião, por causa da origem. Então perceba que quando nós olhamos para o Pai e para o Filho, a pergunta é se a comparação está sendo feita com relação a eles. O que nós temos que nos questionar é: por acaso você vê o pai brigando com o filho? Por acaso você vê eles entrando em atrito? Por acaso você vê eles promovendo desunião entre eles? Por acaso um fica fazendo uma vontade, outro faz a outra vontade contrária? Não, eles não trabalham assim. Então, por causa da origem espiritual, olhando para a perspectiva do pai com relação ao filho, do filho com relação ao pai, nós não podemos, então, ficar lutando contra os irmãos, ficar lutando contra a igreja, criando barreira um com os outros, porque a origem está clara. O pai e o filho jamais trabalham dentro dessa perspectiva, nunca vão trabalhar para promover isso, a desunião, quebra de relacionamento, quebra da comunhão, não fazem isso. Eles estão se colocando como exemplo, uma referência para mim e para você, de que nós devemos buscar unidade, porque assim como ele, o pai e o filho são um, da mesma forma também, ao olharmos por exemplo deles, nós devemos também seguir da mesma maneira.
É isso que ele está falando, irmãos. E nós precisamos então entender que a unidade, o motivo pelo qual nós devemos buscar unidade, é porque a origem espiritual exige isso. E a nossa origem espiritual está em Deus. E na relação de Deus Pai com Deus Filho. E se a gente olhar e colocar também a Trindade, né, como o Espírito Santo também, você vai ver. Nenhum dos três ficam entrando em atrito. Nenhum dos três fica pelejando um com os outros. Nenhum dos três fica quebrando a unidade, a comunhão. Eles trabalham aquela perspectiva da igreja primitiva. Lembra como a igreja primitiva foi levantada pelo Senhor? O que a Bíblia fala? Um só coração, uma só alma, um só propósito. Neles não haviam necessitados, porque à medida que eles percebiam que alguém estava necessitado, eles iam lá e ajudavam. Eles trabalhavam um pelos outros. Não tinha guerra, não tinha briga, não tinha divisões nesse sentido. Essa é a perspectiva que Deus quer, irmãos, que nós como igreja viemos trabalhar. E é interessante que dentro desse contexto de João, a pergunta é, por que ele está falando sobre isso? Porque não tinha união, não tinha unidade com relação a esses irmãos. Por isso que João está orientando e por isso que Jesus orienta pela oração sacerdotal, que é isso que nós devemos buscar, unidade. Nós temos que lutar por unidade, pela comunhão da igreja. Em terceiro lugar, nós vamos ver o motivo pelo qual nós devemos então buscar unidade, por causa da nossa missão no mundo. Veja o que fala versículo 21 e 23. Olha a importância da unidade, irmãos, para cumprirmos a missão no mundo, que é evangelizar, que é alcançar o pecador. Olha o que ele fala aqui, ó, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê, irmãos? Que deve ter essa unidade? Como ele fala, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o mundo vai crer que é em Jesus? Quando o mundo perceber a unidade entre nós. Quando o mundo perceber o amor entre nós. É isso que ele está falando. Ele vai crer. Aí no 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então como é que o mundo vai perceber esse amor de Deus? Como é que esse mundo vai crer nesse Jesus? Quando ele vê a igreja agindo assim, em unidade, em amor. É isso que ele está falando. Por isso que você veja que o mundo perdido, ele não é capaz de ver Deus, mas pode ver o quê? Os cristãos. É interessante, irmãos, que se o mundo enxergar amor e harmonia nos cristãos, o que o texto está falando é que eles vão crer, literalmente, que Deus é amor. Se enxergar ódio e divisão, eles vão rejeitar a mensagem do Evangelho. As igrejas que competem entre si não podem evangelizar o mundo, mas prestam um desserviço à causa do Evangelho. Ou seja, em vez da igreja atrair, ela repele essas pessoas. E é por isso que está cheio de gente lá fora que não quer vir para a igreja. Você sabe por quê? Porque quando olha para os irmãos na igreja, vê que lá dentro da igreja, onde devia ser um lugar de harmonia, de unidade, de amor, de compaixão, de misericórdia, eles entram na igreja e vê o que? Um povo brigando, se afrontando, lutando um com o outro, sem harmonia, sem união. Aí o que eles pensam? Que ser cristão? É isso? Então eu prefiro não ser, eu fico lá fora. E é por isso que o nome de Deus está sendo blasfemado no mundo, por causa do mau testemunho. Por causa da forma como nós vivemos, pela forma como nós comportamos, pela forma como nós agimos, como irmãos em Cristo. Nós não estamos atraindo pessoas, nós estamos afastando as pessoas do Evangelho. Então veja que a causa do Evangelho é o maior testemunho da igreja. É a comunhão entre os seus irmãos e o amor com que eles se amam. E Jesus fala isso claramente como prova definitiva
daqueles que são seguidores deles. Olha o que fala em João 13, irmãos. Vamos lá, João 13, 34, 35. Volta só alguns capítulos aí. O 34 e 35 de João 13 vai falar assim: novo mandamento vos dou, que vos o quê? Ameis uns aos outros, assim como, olha a referência desse amor, como é que nós devemos amar uns aos outros? A referência é, assim como eu vos amei, também vós ameis uns aos outros. Como é que Jesus nos amou? Com amor sacrificial, com amor incondicional. Ele não amou porque eu e você merecemos. Ele quis nos amar, mesmo nós sermos merecedores desse amor. É por isso que lá em Romanos 5,8 ele fala: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele morreu por nós, mesmo nós não merecendo. E esse amor que ele está falando, que é arraigado nele, que é capaz de sacrificar, que é capaz de ser incondicional, não se condiciona a nada, que nós devemos refletir esse amor, irmãos, uns com os outros. E no versículo 35, fala também aqui: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Como é que as pessoas vão ver que nós somos discípulos de Cristo? Quando eles virem, irmãos. Quando eles olharem, quando eles contemplarem a forma como nós agimos uns com os outros, como nós tratamos uns aos outros. É isso que ele está falando. E é interessante que lá em Atos 11, 26, a Bíblia deixa bem clara que ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque quem olhavam para eles, viam quem? A manifestação do próprio Cristo. Olhavam para ele e falavam assim: esse aí é seguidor de Cristo. Porque esse aí vive da mesma forma como Cristo viveu. Eles demonstravam isso. Por isso que quem olhava para eles falava assim: esse aí é cristão mesmo. Esse é. Porque manifestavam isso, irmãos. Então nós precisamos trabalhar nessa perspectiva, porque caso contrário, toda a desunião nossa como discípulos dificulta a fé em Jesus. Não há evangelização eficaz sem unidade da igreja. Não tem como. Não temos autoridade para pregar arrependimento ao mundo, se estamos travando batalhas internas dentro da igreja. Alguns cristãos, irmãos, infelizmente, em lugar de serem testemunhas fiéis, sabe como é que eles agem? São advogados de acusação e juízes, e com isso também afastam os pecadores do Salvador. Eles só estão para apontar erro, falha, mas estão dispostos a mover um dedo para resolver esses problemas. E é por isso que está cheio de pessoas que têm se afastado, que não querem saber, porque o nosso próprio testemunho não reflete isso. Espelha as pessoas de desejarem o próprio Deus, porque olham para nós como cristãos e vê algo totalmente contrário a essa ação. Que nós possamos pensar, irmãos, acerca disso. Nós precisamos realmente analisar a forma como nós estamos vivendo como igreja. Jesus está orando aqui nessa oração sacerdotal, clamando por unidade, pedindo que os seus filhos, os seus seguidores, amem, demonstrem o amor, mantenham a unidade, sejam um e lutem e preservem para isso. E dessa forma, nós vamos poder cumprir com a missão no mundo. Dessa forma, as pessoas podem olhar para mim, para você e ver, vale a pena realmente ser um cristão. Vale a pena estar na igreja. Vale a pena realmente estar ali congregando. Porque eles observam isso. Eles estão de olho, irmãos, na nossa conduta, no nosso comportamento, na maneira como nós agimos como cristãos. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. E isso aqui não é só na igreja. Isso aqui é no trabalho, onde quer que você esteja. Lembre-se, você não é só crente na igreja. Você é crente aonde você está, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer tempo.
Nós não podemos ficar imaginando que o cristão é só cristão dentro da igreja. Não é. Nós temos que ser cristão em todo lugar que nós estivermos. Temos que ser luz e sal dessa terra. Temos que influenciar, não ser influenciados. Temos que dar bom exemplo. As pessoas têm que olhar para nós e ver que realmente é bom estar com Deus. É bom servir a Ele. E nós temos que lutar, irmãos, por isso. Lutar para preservar isso. Porque caso contrário, nós vamos frustrar essa obra, irmãos, missionária. De alguma maneira. Nós não vamos atrair pessoas a Cristo. Nós vamos afastar essas pessoas de Cristo. E por último, por que nós devemos, irmãos, buscar a unidade? Qual é o motivo de nós termos que buscar a unidade? Por último, lá do versículo 24 a 26 fala, por causa do nosso destino eterno. Olha só o que fala aí. De 24 a 26 fala assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo o quê? O que me deste. Ou seja, quem que o Pai deu a Jesus? Ele deu a sua igreja. E Jesus está falando que Ele quer que a sua igreja esteja lá com Ele. Esteja lá com Ele. Aí continua, né? Fala assim, 24 ainda. Estejam também comigo que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam nele, e eu neles esteja. Então veja que, em quarto lugar, a razão pela qual nós devemos buscar a unidade como igreja é por causa do nosso destino eterno, irmãos. E eu queria perguntar aqui para todos nós que estamos aqui. Todos nós somos cristãos? Sim? Se você é um cristão, você precisa entender o seguinte, um dia você vai estar onde? Lá no céu. E quem que vai estar lá? Você, eu, todos que creem, o seu irmão. Olha aqui, dá uma olhada aí para as pessoas que estão aqui. Olha aí. Todos eles são cristãos. Se são cristãos, eles vão estar lá no céu também, assim como eu e você. E sabe qual é o mais interessante disso? Você vai ter que viver com esses irmãos pela eternidade. Para toda a eternidade você vai ter que viver com eles. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você parou para perceber que essa ação de ficar lutando um contra os outros é incoerente? Como igreja? Como é que nós estamos lutando um contra os outros? Se, afinal de contas, nós todos vamos um dia estar no mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus, pertencendo à mesma família, e vamos viver a eternidade juntos, irmãos. Ou você acha que lá vai ter divisão? Vem cá, você gosta do fulano? Não gosta não, né? Bom, para facilitar a comunhão, fica para cá, vai para a direita. Ah, você não gosta do outro? Vai para a esquerda. Ah, não, eu só quero ficar com os betelinos, então vai lá para cima. Só com os presbiterianos, vai para o outro lado. Batista, vai para o outro. Você acha que lá no céu vai ser assim? Não vai. Sabe por quê? Porque lá a Bíblia fala que lá vão estar todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, independente da denominação, independente de igreja. Todos que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, queira você goste ou não, queira seja fácil ou não conviver com esses irmãos, você vai ter que viver com eles lá para a eternidade, irmãos. E é por isso que nós, como igreja aqui, o Senhor já está mostrando que nós precisamos viver em unidade, em comunhão como igreja a partir de já. Nós temos que lutar pela unidade, preservar isso, ter comunhão com os outros. Nós vamos viver no mesmo céu, irmãos, para a eternidade toda. Então não convém ficarmos lutando, pelejando uns com os outros. Por isso que Jesus pede ao Pai que os discípulos vejam a sua glória, esteja no céu com Ele. Nós vamos estar no céu. E se nós vamos morar juntos,
por toda a eternidade. Como nós podemos ficar lutando, irmãos, um com os outros? Tá certo que desavenças ocorrem, mas o cristão genuíno, verdadeiro, ele vai lutar para restaurar. Não existe essa ideia de atritos que ocorram entre nós, que leve uma quebra de relacionamento para a eternidade. Não existe isso. Não existe. E a maior prova dessa ação, olha só o que Jesus fala no Monte das Bem-aventuranças, irmãos. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Que interessante. Mateus 5, vai lá para Mateus 5, 43 a 48, ele vai falar aqui, ó. Olha aí, veja aí, fala do amor ao próximo. Como deve ser o nosso comportamento. Talvez você fale, não gosto desse irmão, do fulano, mas Jesus ele vai aprofundar mais ainda a ação de amar. Porque ele vai falar que você deve amar até o inimigo. Você já parou para pensar nisso? 43 até 48 fala assim: ouviste que foi dito, amará o teu próximo e odiará teu inimigo. É isso aqui que muitos querem fazer. Muitos querem estar longe dos inimigos, daqueles que você acha que é um problema para você, quer se afastar, literalmente. É mais fácil. Aí ele fala, eu porém vos digo, ame os vossos inimigos. E aí ele começa a falar uma ação de sequência que nós temos que fazer. Nós temos que amar o inimigo, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, coisa que nós não queremos fazer. Né? Quando alguém nos persegue, nós talvez até oramos, né? Mas para que Deus sente o canudo no fulano, no Beltrano. Tome uma ação contra ele, faça alguma coisa. Né? Então fala, ora porque os persegue. Para que o quê? Olha aí, irmãos. Quando nós amamos o nosso inimigo, quando nós somos capazes de orar por aqueles que nos perseguem, o que isso nos leva? Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amados que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Então, nós percebemos que nós devemos amar e ter a capacidade de amar até aqueles que não merecem. É isso que ele está falando. A maior prova que você tem o amor de Deus arraigado em você, quando você chega à capacidade de fazer isso aqui. E é interessante, irmãos, para encerrar, lá em 1 de João, capítulo 4, vai cair na gincana hoje, hein? 1 de João, olha aí, ó, capítulo 4. Presta atenção nisso aqui, ó. Que João vai falar aqui, ó, do versículo 7 a 11. Vai falar sobre que Deus é amor. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Vamos lá, do 7 a 11 de 1 de João, capítulo 4. Fala assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Está vendo por que nós temos que amar uns aos outros? Porque o amor procede de Deus, por isso que Ele quer que você ame, certo? E aí fala, e todo aquele que ama, o que é aí? Quem ama o quê? É nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu amo, eu sou nascido dele, né? E automaticamente eu conheço ele. Esse conhecer aqui está falando que eu tenho intimidade, vida com ele. 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Está vendo aí? Porque Deus é amor. Nisto manifestou o amor de Deus em nós. Aí veja só que ele vai falar acerca da forma como nós devemos amar. Ele vai botar como referência o próprio Filho de Deus. Ele fala, nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o quê? O seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ou seja, Jesus mandou, Deus mandou o seu Filho ao mundo, não mandou? Para que ele mandou? Para que ele viesse cumprir o propósito de Deus, se fazer carne, habitar entre nós, e até a morte em obediência ao Senhor, para que através disso, o quê? Eu e você pudéssemos ter vida através dele, do sacrifício dele. Ou seja, ali você vê a manifestação do amor que se sacrifica, que é sacrificial, e do amor que é incondicional. E assim ele fez por mim e por você.
E aí ele está colocando isso como referência. Da mesma forma, nós deveríamos também amar uns aos outros. Você já parou para pensar nisso? E aí ele fala, ele enviou seu Filho unigênito para que vivemos por meio dele. 10. Nisto consiste o amor. Olha aí. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, o quê? Nos amou, irmãos, primeiro. E enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados, para pagar o preço pelos nossos pecados. E aí o 11. Amados, Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Está vendo a referência de como nós devemos praticar o amor? É olhando para a mesma forma como Jesus nos amou. Para a mesma forma, irmãos. E eu fico muito impressionado quando Jesus está na cruz e Ele está ali diante dos seus inimigos, né? Daqueles que o crucificaram, daqueles que os bofetearam, daqueles que deram um soco na cara dele, cuspiram nele, açoitaram ele, perfuraram as suas mãos, os seus pés, o seu lado. E naquele momento de tanta dor, né, diante dos seus inimigos ali, muitos deles estavam ali, zombando dele, escarnecendo dele. Aí o que Jesus faz? Olha para eles, em oração, o Senhor lhe fala, Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Perdoa-se. É nesse tipo de amor que Jesus quer que eu e você vivamos como igreja. Que nós possamos ser capazes de perdoar, capazes de amar, capazes de preservar a unidade, a comunhão como igreja. E nós precisamos, irmãos, pensar acerca disso. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para vivermos pelejando uns com os outros. Nós não fomos chamados para ficar lutando uns com os outros. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficar com barreira entre um e o outro. Nós pertencemos à mesma família. Nós temos o mesmo Deus, que é o nosso Pai. Todos que são cristãos são os nossos irmãos em Cristo. Queira você, queira ou não, goste ou não, todos vão estar lá. E a gente precisa preservar, irmãos, a unidade, a comunhão como igreja. Lutarmos para isso. E eu sempre falo que todas as vezes que nós nos depararmos com situações que queira levar a quebrar a comunhão, a unidade da igreja, o que nós temos que fazer? Nós temos que ser bombeiros espirituais. Nós não podemos ficar alimentando mais fogo ainda, botando mais fogo na lenha, mais lenha no fogo, aliás. Para ficar alimentando mais ainda o fogo. Não, nós temos que ser bombeiros, irmãos. Se um dia alguém vir falar para você de alguém, para querer fazer com que você apoie o que você está falando, a primeira coisa que tem que fazer, irmãos, vamos orar. Vamos orar para Deus tratar isso. Vamos orar para Deus restaurar isso. Vamos orar para que você tenha a capacidade de chegar lá, conversar com a pessoa e restaurar a relação. Não ficar assim. É isso que nós temos que fazer como igreja, irmãos. E quão bom é a gente poder dormir em paz. Quão bom é você encostar sua cabeça no travesseiro e não ficar angustiado, porque todas as vezes que nós temos conflito com alguém, problemas nesse sentido, nós não temos paz, irmãos. Nós não dormimos. Aquilo fica maquinando na sua mente. Aquilo destrói a sua paz. Faz ir embora, né, o seu sono. Tem pessoas que ficam doentes por causa disso. Pessoas que pegam câncer por causa disso. Porque não perdoam. Porque tem ódio, tem raiva, tem mágoa por aquilo que aconteceu. Olha, por exemplo, de José. Mesmo ele sendo injustiçado, mesmo ele sendo vendido como escravo, mesmo ele perdendo toda a comunhão com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com o contexto onde ele estava inserido, ter ficado praticamente de 15 a 17 anos lá como escravo, preso. Mas ele traz uma orientação para mim e para você.
Ele passou tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta angústia da alma. Mas ele coloca o nome dos 2 filhos dele, e esses 2 nomes têm um significado importante. Um fala Manassés e Efraim, quer dizer esquecimento e prosperidade. Como é que foi a conduta de José em todo esse momento de adversidades? Ele aprendeu a esquecer, irmãos. Ele não permitiu que essas coisas que ocorressem no seu passado viessem influenciar o seu presente, porque tem muita gente sofrendo hoje isso. Pessoas que sofrem o presente por causa dos problemas do passado. Mas o que ele faz? Ele esquece. Isso não quer dizer que ele não se lembra daquilo que aconteceu. Ele se lembra, mas isso não afeta a vida dele mais. Por isso a Bíblia fala que Deus prosperava ele, como escravo, como preso no cárcere, depois como carcereiro. Deus abençoava, Deus era com ele. E no final das contas, ele chega, no final do livro de Gênesis, ele deixa bem claro, falando assim para os seus irmãos, aqueles que lutaram contra ele, e declara: vós bem tentaste mal contra mim, mas o Senhor tornou em bem, como você vê no dia de hoje. Eu cuidarei de vocês e dos vossos filhos. E a Bíblia fala que ele falou isso segundo o seu coração. Ele perdoou seus irmãos. Ele podia ser vingativo. Ele podia destruí-los também, por causa da desavença. Mas não faz isso, irmãos. Ele poderia, com relação à mulher de Potifar, porque agora ele é governador, né? E aquela mulher mentiu, acusando ele dele ter tentado ficar com ela. Por causa disso, ele foi levado para um cárcere. Ele podia, como governador do Egito, pegar aquela mulher de Potifar e aplicar justiça contra ela. Mas ele também não faz. Ele não é vingativo. Ele perdoou. Por isso que é cristão que vive, irmãos, e que entende isso, que perdoa, que restaura, vive em paz, prospera, porque Deus é com ele, porque ele vive da forma como Deus quer. E que a gente possa, como igreja, lutarmos, irmãos, para isso. Quão bom é você ver uma igreja que está unida. Quão bom é você ver os irmãos unidos. E que a gente preserve essa unidade como igreja. Que no ano de 2025, nós possamos, irmãos, lutar para preservar isso. E que você se posicione contra ações contrárias à quebra da unidade de comunhão. Nunca, irmãos, apoie ações assim. Ore pelas pessoas. Seja um instrumento de Deus para resolver os problemas, não é para aumentar problema. Não é para ficar jogando irmão contra outro irmão. Mas é para nós preservarmos a unidade e a comunhão da igreja. E que a gente possa lutar para isso. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Eu queria fazer uma oração. E eu queria pedir a você que você se una à pessoa que está aí ao seu lado. Una-se aí, irmãos. Em todas as fileiras, por favor. Junte aí, você que é da mesma fileira. Se junte e vamos orar. Que essa ação seja uma ação simbólica. Que nós possamos lutar pela preservação da unidade. Que esse dar as mãos represente isso. Que a gente lute e preserve isso como igreja do Senhor. Vamos orar. Feche os teus olhos, inclina a sua cabeça e oremos ao Senhor por isso. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, realmente levantar esse clamor agora como igreja, pedindo ao Senhor que nessa oração sacerdotal, o Senhor, Pai, orou para que a igreja fosse para que a igreja mantivesse a unidade, a comunhão um com os outros, demonstrando amor um com os outros, preservando a verdade acima de tudo, que é a base daquilo que nós fazemos. Que o Senhor possa realmente ministrar sobre cada um de nós, nos ajudar como igreja a lutarmos e a preservarmos isso. Que todas as vezes que surgir situações que quer quebrar a unidade, que quer quebrar a comunhão, que quer criar barreira entre irmãos, que nós possamos nos levantar como verdadeiros instrumentos do Senhor e lutar e orar e orientar para que realmente não faça uma ação assim. Que a gente nunca apoie, que a gente nunca seja em favor da desunião, da quebra da unidade e comunhão da igreja, mas que a gente preserve isso no nosso meio,
Quão bom é, Senhor, ouvir aquilo que fala no Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Porque onde tem a unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Por isso eu clamo ao Senhor, para que o Senhor realmente nos ajude a lutarmos, a preservarmos isso como igreja, e que o Senhor esteja trabalhando isso, Pai, no nosso meio, para a honra e glória do Teu santo nome, que eu clamo e peço a Ti. Por isso eu Te louvo, agradeço por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu clamo e peço a Ti. Em nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu irmão e fala para ele, nós somos um, irmãos, em Cristo. Somos um. Amém, queridos. Muito bem, pode se assentar. Nós vamos ter bastante tempo, né, de comunhão. E eu